Ora, bem-vindo, treinadora! Hoje vou fazer um vídeo em que vou relatar várias estratégias de trading possíveis que podem ser adotadas dentro da Sorar. Mas atenção, não é nada infalível. Ahm, Todos os negócios têm risco e no trading então ainda mais risco existe, tendo em conta que o intuito é, como o próprio nome indica, é aproveitar o mercado para se lucrar, né? É assim que identifico o trading. Eu não sou pro em trading, diria que se calhar 75% do meu foco dentro do jogo é otimizar squads para obter os melhores resultados nas Game Weeks, mas também já apliquei vários tipos de compras e vendas, que podemos chamar de trading, e tenho algum know-how nessa área aqui dentro do jogo, mas considero os riscos. Nada disto que eu vou aqui dizer é garantia de que vais lucrar. Em alguns casos poderás ter sucesso, noutros provavelmente terás insucesso. Então vou partilhar aí essas estratégias, vai ser uma coisa espontânea. Não te esqueças de visitar os links que estão na descrição aí do vídeo. Um, Considera parares aqui, ires ao link que te redireciona aqui para o grupo Adrisso Horário e Amigos do Discord, para entrares aí no grupo, na comunidade e obteres mais informação sobre o jogo. Se ainda não estiveres cadastrado na Sorar, utiliza o primeiro link que está na descrição para te registrares através como meu afiliado e obteres o benefício de ganhares uma carta de oferta quando comprares 5 cartas em leilão. Ok? Então vamos lá, vou partilhar as estratégias de trading curto, umas estratégias de trading mais longo. Vai ser assim uma coisa espontânea, tudo aquilo que me vier à cabeça eu vou partilhando aqui de forma natural. Então a primeira estratégia que me ocorre é aqui, utilizando a zona do watchlist e dos alertas. Basicamente aqui vais trabalhar como se fosses quase um robô, mas atenção, isto requer tempo e dedicação. Portanto, vais adicionar aqui os jogadores que tu gostas mais e que tu andas atrás. Vais utilizar aqui o sininho de notificação e vais colocar o preço ligeiramente ou significativamente abaixo do preço médio para seres notificado quando algum treinador no mercado secundário listar o preço que tu colocaste o alerta. Ok? Vais fazer isso, a ideia será passar por fazeres isso em 50, 100, 150, 200 jogadores e colocares ali um alerta significativamente abaixo do preço médio. Às vezes há alguns treinadores que se querem despachar rapidamente das cartas e colocam à venda muito o preço bastante abaixo para conseguir efetuar a venda rapidamente. E ao fazeres isso com muitos jogadores, a probabilidade de teres uma ou duas notificações por dia por preços muito baixos comparativamente ao preço médio é bastante alta. Então é uma estratégia válida. Depois tu recebes a notificação no telemóvel e depois vens efetuar a compra. Mas atenção, muito cuidado, porque às vezes os jogadores, há certos jogadores que baixam de preço muito rapidamente por circunstâncias externas ao jogo. Imagina que um jogador é transferido para as Arábias e que deixa de pontuar no jogo. É normal que os treinadores comecem a tentar despachar o jogador o mais rápido possível. Portanto, não vais por impulso, apesar de receberes a notificação, vai primeiro perceber o que é que se passa com o jogador, se aconteceu alguma coisa, se ficou lesionado, se perdeu a titularidade, se chateou com o treinador, qualquer coisa que possa ter influenciado aí a descida de preço. Se vires que está tudo ok, que é apenas uma carta que está ali à parte, né, do preço médio, depois da notificação, vens então ao jogador e efetuas a compra. É uma estratégia de trading curto ou não, né? Depois depende se tu pretendes ficar com o jogador ou não, mas ao comprar demasiadamente abaixo, tens, diria, facilidade em efetuar a venda mais ou menos pelo preço médio do jogador. Isto tanto dá para as amarelas como para as vermelhas. Eu fiz uma compra incrível, que eu considero ótima, tendo em conta a fase do mercado em que nos encontramos, né, a queda do Ethereum
mexeu aqui um bocadinho com os preços, mas por exemplo aqui o Rossi, este avançado que está no Fenerbahçe, eu recebi esta notificação, estava eu no ginásio a treinar e recebi esta notificação de floor price 275. Na altura eu fiquei um bocado, o que é que eu vou fazer, porque estava no ginásio, estava um bocado ocupado, mas eu já sabia que ele tinha assinado definitivamente com o Fenerbahçe, já tinha todas as informações, estava tudo ok com o jogador, e foi algum treinador que optou por vender o jogador rapidamente, e lá estava eu posicionado e comprei a 0.275. Hoje o jogador vale 0.390, valorizou consideravelmente, também devido a esta questão da queda do ETH, mas mesmo assim estava a um preço bacana. Isto dava para um bom trade, um trade bem sucedido. Neste caso vai para jogo, é uma carta que é para jogo, não é com o intuito de trading, mas é para veres que sim, existem oportunidades, mas considerei os riscos desta estratégia. Vamos avançar para a próxima. A segunda estratégia de trading que me está a ocorrer é utilizar o SEO5 dos jogadores a teu favor. Comprar quando o SEO5 está menos positivo, quando o jogador está a passar uma má fase da época. Claro que aqui tens que ter algum know-how do jogador e acreditar que ele vai melhorar a sua performance. Aconteceu isto aqui com o Danny DeWitt, não houve mudança de clube, não houve nada, simplesmente comprei-o na fase má e depois ele teve uma performance espetacular após a compra. Okay? Podia ter corrido mal, como neste caso correu bem. Comprei a 0.85, hoje vale 188. Eu comprei nesta fase aqui, nesta sequência de 7, 8 jogos, horrível do jogador, sempre como titular, mas bastante má esta sequência. E na fase em que ninguém acreditava nele, eu fui lá, já o conheci há algum tempo, acreditei, não foi com a perspectiva de trading, mas poderia dar um bom trading, porque após a compra fez aqui uma sequência espetacular de jogos, ok? Fez aqui esta sequência espetacular, o que colaborou imenso para a valorização do jogador. Portanto, eu já fiz várias compras nesta ótica, estou-me a lembrar também aqui do Saloy, também comprei numa fase horrível dele, mas que eu sabia que ele era bom. Eu acho que ele foi o quinto melhor marcador da época passada da MLS e tem um valor de mercado alto. O Saloy comprei aqui nesta sequência de 5 jogos maus. Depois ele fez aqui 2 jogos espetaculares e pronto, o preço subiu, não é? Subiu para o valor que o mercado acha que o jogador merece. Okay? Então esta é a segunda estratégia, utilizar o SEO5 a teu favor quando tu acreditas que o jogador está a passar simplesmente uma fase negra, mas tem muito potencial para melhorar aquela performance e como tu sabes, os treinadores aqui dentro do jogo têm um foco muito grande de procurar jogadores com bom SEO5 para competirem da melhor forma possível, então é normal que esses jogadores depois fiquem mais aos olhares, né, das pessoas, ficam nos radares e depois acaba por haver mais interesse, o que faz com que haja uma valorização natural do jogador. A terceira estratégia de trading, que eu já falei em vários vídeos, tem a ver com os timings de mercado. Aproveitar ali os momentos do mercado. Existem fases da época em que as cartas tendencialmente batem no seu fundo. E eu estou-me a referir aos finais das épocas. Existem treinadores que veem o jogo a curto prazo e despacham os jogadores ao desbarato nos finais das épocas porque sabem que eles vão deixar de ter utilidade. Quem compra nessa altura e tem paciência para esperar 2, 3 meses, geralmente dá-se muito bem dentro do jogo. Eu estou a dizer geralmente porque depende da forma como tu vês o jogo e com as variações que nós temos visto do Ethereum, isto pode ter vários raciocínios e interpretações. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, no Ranko, que foi um jogador titular a época passada na MLS e continua a ser nesta época. Portanto, a época terminou e, como podes ver, foi neste momento em que as cartas fizeram uma linha horizontal, porque não havia muita procura, não é? E depois, o jogador, a partir do momento que a liga se prevê que está a começar, os treinadores começam a olhar para a preparação da época e as cartas tendem a valorizar. Aqui não houve oscilação de SO5 nenhum, ok? Mas houve uma subida precisamente
por causa do início da época respectiva, que neste caso era da MLS. Este talvez nem seja o exemplo mais expressivo, mas vou-te mostrar aqui outras opções, por exemplo, o Roger Guedes, que tem um gráfico mais expressivo, mas geralmente o padrão é o mesmo. Vamos aqui ver. Podíamos ver também a vermelha, que é muito semelhante o comportamento, mas vamos na amarela. Portanto, aqui esta linha horizontal novamente foi o final da época e está ali a patinar por um tempo. Depois a carta foi subindo de preço à medida que a liga se avizinhava do seu começo. Estás a ver, eu comprei aqui, já foi um bocado tarde, mas senti que ainda havia tempo de valorização devido a esta euforia da chegada da liga e da utilidade do jogador, e depois libertei um pouco antes da liga começar. Portanto, consegue-se ver claramente este padrão de mercado e destes timings. Mas, atenção, quando há oscilações muito grandes de Ethereum, isto pode tornar as coisas aqui mais confusas e baralhar todas as tuas contas. Vou-te dar aqui um exemplo de um jogador que eu contratei e vendi em plena utilidade, à altura em que os jogadores tendencialmente estão mais caros. Acreditando que ele depois ia desvalorizar, foi por isso que eu o vendi, considerando que estava a vender no pico. O exemplo é o Martin Terrier, em que eu comprei aqui e depois vendi aqui, nesta altura, acho que foi em fevereiro ou março, a altura em que ele estava a ter plena utilidade e com um SEO5 tão bom como está agora. Ok, vendi aqui. Olhando assim, parece que foi uma má venda, porque devido ao Ethereum ter descido de preço, as cartas, os treinadores começaram a vender em Ethereum mais alto, ok? Então houve vendas superiores em Ethereum àquilo que eu efetuei, ok? Mas, se colocarmos aqui em euros, a minha venda foi no pico, ok? Se por acaso foi no pico, não era o objetivo acertar no pico, mas neste caso em particular foi a melhor venda em dinheiro físico do jogador até o momento. Depois, como podes ver, houve aqui uma correção de preço em dinheiro físico. É o normal porque a época terminou. Não houve assim uma descida tão considerável porque é um jogador que terminou a época com SO5 exemplar, mas há uma correção. Há efetivamente uma correção. Se o Ethereum fosse uma linha estática, né? Se fosse uma moeda mais estável, era mais fácil prever o que é ou não uma boa venda dentro do jogo. Porque eu vejo o jogo em Ethereum. Okay? A minha missão aqui dentro do jogo é acumular o máximo de Ethereum possível, seja com o ganho de rewards ou até com tradings que sucedem de uma forma natural. Okay? Aqui, neste caso em particular do TRE, poderia ter colhido mais frutos, mas não consigo prever o que vai acontecer com o Ethereum. Então fica aqui esta ressalva para tu próprio decidires o que é que tu consideras uma boa venda. Ok? Mas fica aí então essa terceira estratégia, que é aproveitar os timings do mercado, end season e beginning of season. Alright? A quarta estratégia, e que é muito falada e procurada, inclusive parece que há especialistas dessa área aqui dentro do jogo, é a estratégia dos guarda-redes. Comprar vários guarda-redes que são suplentes, esperando uma lesão do guarda-redes titular. Estou-me a lembrar agora, por exemplo, do Campion. Acho que já mostrei isso aqui. A ideia não era aqui mostrar muitos exemplos, é mostrar estratégias diferentes e válidas de trading. Mas, anyway, comprei o Campion, que sabia que era um guarda-redes suplente, mas também sabia que estava sempre no banco. Portanto, havendo uma lesão, havia uma forte probabilidade de ser ele a agarrar o lugar. Aconteceu isso no decorrer da época e libertei-o. Então vamos aqui pôr nas amarelas. Aconteceu, exato, aqui é a venda, mas como podes ver é necessário paciência e pode nunca acontecer durante a época. Comprei aqui, preço estagnado, não utilidade, e depois dá este spike, este boom devido à sua utilidade e felizmente consegui-me libertar dele no momento apropriado. Okay? Então, dentro da estratégia dos goleiros há diferentes abordagens. Há esta de comprar guarda-redes suplentes esperando alguns jogos de utilidade, porque todos os treinadores dentro da plataforma precisam de um guarda-redes e é fácil depois evacuar o guarda-redes, vender, né?
E outra estratégia envolvendo guarda-redes tem a ver com as transferências, especialmente procurar guarda-redes que estão a terminar contrato e que vão se libertar do clube onde estão. De preferência que sejam suplentes no clube atual, mas que tenham forte probabilidade de ser titulares no clube para onde se for. Aqui há muita especulação, há muito risco, mas também é apetecível para muitas pessoas. Estou-me a lembrar do Bolat, ok? Como boa experiência, mas também existem experiências menos positivas se o guarda-redes for para um clube onde vá ser suplente. O Bolat valorizou bastante mesmo, consideravelmente. Ele estava sem utilidade no Ghent, mas assinou por um clube belga que subiu agora à primeira divisão e tudo indica que ele vai ser titular na próxima época e valorizou bastante. Existem outros guarda-redes nesta situação. Alguns já assinaram, outros ainda não assinaram. Por exemplo, o Asenjo ainda não, pelo menos que eu saiba, ainda não assinou, apesar do preço nos estar a dizer que já assinou para algum clube. Até é uma coisa que eu vou avaliar depois, não vou fazê-lo agora, mas o preço, estes preços estão-me a indicar que possivelmente ele já assinou por algum clube. Já valorizou consideravelmente, por isso poderá já ter assinado por algum clube. E depois existe inclusive a guarda-redes, estou-me a lembrar do Marchesin, que tem contrato com o Porto, mas devido a vários fatores há uma forte probabilidade de ir jogar, seja no Porto ou num clube da América Latina, por exemplo. E como os guarda-redes é um ativo que tem uma grande margem de valorização, porque toda a gente os quer, acaba por ser um trading apetecível para quem gosta de arriscar mais um pouco. Fica aí a estratégia dos goleiros. A quinta e última estratégia de trading que vou deixar aqui neste vídeo, acho que consegui abranger as principais, é para os amantes do futebol, para aqueles que estão sempre por dentro das informações. Esta é especial e costuma ser muito eficaz para quem vive o futebol. Estou-me a referir a transferências. Jogadores que estão em clubes sem utilidade, portanto estão extremamente desvalorizados, e que são transferidos para clubes onde tendencialmente têm muito mais probabilidade de jogar e até ser grandes SEO Fivers. Estou-me a lembrar, por exemplo, do efeito Slimani, quando ele foi transferido do Lyon para o Sporting. Vamos ver aqui o que aconteceu ao preço. Portanto, um ano. Aqui não é bem perceptível quando é que foi a transferência. Mas eu sei que na altura deu um hype grande. Deve ser este hype aqui. Deve ser aqui este momento. Deixa-me procurar. Por exemplo, rumores também acontece bastante. Vamos ver aqui o Everton do Benfica, que está associado ao Flamengo. Vamos ver se já houve aqui uma subida de preço. Já deu aqui uma subidinha de preço. Mesmo a transferência ainda não estando consumada, já há uma subida de preço, dá para ver claramente, inclusive nas vermelhas. Deixa-me ver assim um jogador em que seja mais evidente, deixa-me ver se eu me lembro. Estou-me a lembrar do Bongonda, por exemplo, que está associado ao Trabzonspor. Atenção que nem sempre as transferências abonam a favor da valorização. Se o jogador tiver para ser transferido para um clube em que dificilmente será titular, poderá não haver valorização do jogador. A ótica é sempre, ok, o jogador vai ter mais utilidade, o jogador vai melhorar a sua performance ao mudar de clube, então há uma forte probabilidade de valorização. Seja no momento da transferência ou no próprio rumor, como já te mostrei aqui. Não me estou a lembrar agora, não me estão a vir aqui outros jogadores que tenham sido transferidos recentemente. Deixa-me só, já agora, ver aqui no grupo aqui algumas transferências. Ok, o Agüero vai para um clube onde poderá prejudicar o seu SEO5, portanto não é um bom exemplo. Mas estou-me a lembrar, isto também vai aqui nesta. Em tudo isto que eu estou a dizer, o quão importante é estarmos por dentro do mundo do futebol para ter sucesso neste sentido de acumular Ethereum dentro do jogo.
Por exemplo, o guarda-redes concorrente do Frederick, do União de Berlim, mudou de clube. Já está confirmado que mudou de clube. E o Frederick era o suplente do Lute, que era o seu concorrente. E nessa expectativa de que o Frederick vai ser o titular da próxima época, já aconteceu isto ao preço. Okay? Já consegues ver no último mês que houve uma valorização bastante considerável. Okay? Então, basicamente é isto. A última estratégia de trading é para os amantes de futebol, porque estão por dentro de todas as informações. Isso vai-te trazer muitos frutos dentro do jogo. Mas basicamente é sempre ter essa perspectiva. O jogador vai melhorar o SEO5? Ok. Poderá ser uma ótima compra, inclusive para fazer trading e vender logo nesse hype. Portanto, jogar na antecipação e ter esse conhecimento é muito abonatório aqui para esta estratégia em particular e para ter também sucesso dentro do jogo. Ok, então ficam estas 5 estratégias. Se me esqueci de alguma que poderá ter acontecido, deixa um comentário abaixo. Diz-me qual é a estratégia que gostas mais, se és a favor do trading, se achas que funciona dentro do jogo, se achas que, sei lá, que pode ser um bocado confuso, tendo em conta que estamos num jogo ligado ao Ethereum. Já agora também responde se tu vês o jogo por Ethereum, se vês o jogo por dinheiro físico, qual é a estratégia que tu adotas dentro do jogo. E é isso. Espero que tenhas curtido e vamos juntos nesta aventura de treinadores virtuais de sucesso.